Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Pode soltar o senhor para Pimenta aí. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero, senhor presidente, aproveitar esse espaço de liderança do Partido dos Trabalhadores para fazer uma reflexão sobre um tema, senhor presidente, que tem sido objeto de muito debate, de muita discussão, eu diria até mesmo de uma intensa polêmica que envolve a discussão sobre o PNE, senhor presidente, sobre o nosso Plano Nacional de Educação, e especialmente sobre a chamada Meta 4 do PNE, que trata da política sobre a educação especial no Brasil. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, destacar que talvez uma das principais realizações desenvolvidas pelo governo do presidente Lula, consolidada pela presidente Dilma, uma política que iniciou com o ministro Tarso Genro, consolidada pelo ministro Fernando Haddad, mantida pelo ministro Fernando Aloysio Mercadante, coordenada na época pela professora Cláudia Dutra, do Ministério da Educação e a sua equipe, foi a transformação que nós fizemos no Brasil na chamada Política para a Educação Especial. Nós assistimos uma verdadeira revolução, senhor presidente, com a implantação e a criação verdadeira de uma política de inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular. E os números, senhor presidente, são impressionantes. Vejam os senhores e as senhoras que no ano de 2000 nós tínhamos somente 21,4% das pessoas com deficiência matriculada no ensino regular público no Brasil. 21,4%, senhor presidente. Em 2011, esse número chegou a 74,2%. 22% das escolas hoje têm acessibilidade, senhor presidente. Há 12 anos, eram apenas 2,2% das escolas que tinham acessibilidade. Em relação ao benefício da prestação continuada, BPC, nós podemos observar que 69% dos favorecidos com BPC estão na escola pública. E 78% dos professores desta área no Brasil já participaram de algum curso, de alguma iniciativa de formação proporcionada, desenvolvida pelas políticas do governo federal. Ora, senhor presidente, é inegável o avanço, é inegável a transformação. A política da educação inclusiva, nas palavras do ministro Mercadante, permitiu um crescimento espetacular, de forma que os estudantes com deficiência convivem com os outros alunos e os alunos convivem com eles. Lembrou ainda o ministro, as escolas estão sendo reformadas, ônibus escolares adaptados para permitir acessibilidade. Destaca ainda o ministro a questão do Fundeb, senhor presidente, que contabiliza de uma maneira inédita pela política do nosso governo a possibilidade da dupla matrícula para que os estudantes com deficiência possam estudar na rede pública e, em turno oposto, receber um atendimento especializado, sendo, neste caso, computada como 2 matrículas, senhor presidente, e recebendo 2 vezes o Fundeb para incentivar a inclusão dos alunos na rede regular de ensino. Ora, senhor presidente, por que então a polêmica? Se os números mostram o resultado impressionante, se os exemplos são os mais diversos de alunos que hoje chegam às universidades, alunos que desenvolvem de maneira plena suas potencialidades, alunos, senhor presidente, que até algumas décadas atrás, até um tempo atrás, viviam quase que de maneira clandestina, muitos deles escondidos dentro de casa, fora da oportunidade do convívio, do ensino regular, que permite esta troca da diferença, sendo um espaço fundamental de criação e de desenvolvimento social, intelectual, afetivo,
tanto para os alunos com deficiência, para os demais colegas que aprendem a conviver com a diferença. É evidente, senhor presidente, que esta transformação, ela provocou também uma mudança. E essa mudança se deu basicamente que muitos pais, muitos professores, muitas pessoas hoje não querem mais ver o seu filho numa escola segregada. Muitas crianças, muitos jovens não tiveram a oportunidade de desenvolver de maneira plena as suas potencialidades, porque foram, desde crianças, confinadas, condenadas a viver em espaços segregados, como se a priori a sua possibilidade de desenvolvimento intelectual já fosse resolvida por alguém que era inexistente. Só que isso, senhor presidente, acabou levando a uma disputa aonde o interesse do cidadão, o interesse do aluno, está sendo relegado a um segundo plano. Há uma verdadeira disputa por matrículas, senhor presidente. Uma disputa por números, aonde entidades que ao longo do tempo prestaram um serviço social ao país, hoje desenvolveram um verdadeiro lobby, um poderoso lobby, que muitas vezes conta com a desinformação, que acabam veiculando ideias absolutamente distintas daquela que é a verdadeira política da inclusão, para manterem esta capacidade de recursos, de arrecadação que tem, mantendo esses alunos fora do ensino regular. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, infelizmente, senhor presidente, é um texto que promove um retrocesso nesta área. E no Senado, ocorreu uma grande discussão, um grande debate, num primeiro momento com o deputado Pimentel, para que nós pudéssemos chegar a um texto de entendimento que não levasse o país a retroceder naquilo que tem sido o avanço da política da inclusão para as pessoas com deficiência no ensino regular em todo o Brasil. Mas mesmo esse texto, um texto mediado, construído com as entidades, com as instituições, com os setores progressistas do campo democrático que lutam pela inclusão, mesmo chegando a este texto, este lobby, essa vontade de ver o país recuar do ponto de vista da inclusão, não se sentiu contemplada e continua avançando no sentido de descaracterizar os acúmulos e os acordos que foram desenvolvidos no Senado. E hoje, senhor presidente, nós corremos um sério risco de ter um PNE aprovado na Câmara que faça com que o país retroceda diante daquilo que tem desenvolvido. Mais uma vez, senhor presidente, nós estamos diante de um risco de vermos o interesse de instituições, o interesse de grupos organizados com forte representação, inclusive nesse parlamento, verem o seu interesse prevalecer porque colocam certamente os seus interesses acima do interesse do cidadão, do interesse público, que é oferecer para este aluno, para este jovem, para esta criança, a possibilidade de desenvolvimento pleno da sua capacidade, vendo esta criança, esse estudante, incluído no ensino regular. Infelizmente, senhor presidente, nós assistimos a alguns colegas do nosso partido, tanto na Câmara quanto no Senado, se aliarem aos setores mais conservadores da sociedade, que buscam atacar a política da inclusão e promoverem este retrocesso. E eu estou aqui para hipotecar o meu apoio a esta luta, do meu ponto de vista irreversível. Nós jamais voltaremos a ter no Brasil uma realidade de escolas segregadas como tínhamos algumas décadas atrás. Em alguns países, senhor presidente, esse tipo de escola segregada já foi abolida há décadas. Cada vez mais os pais, os familiares não aceitam ver o seu filho ter uma matrícula negada numa escola, como nós assistimos diariamente. Não aceitam uma escola, muitas vezes, cobrar uma matrícula dobrada, uma escola particular, para permitir que o aluno com deficiência possa estar integrado ao ensino regular. Isto contraria a legislação e cada vez mais a sociedade se levanta e se revolta contra a discriminação, contra o preconceito e contra a segregação. E quero, senhor presidente, concluir a minha manifestação pedindo que seja também, seja considerado como parte da minha manifestação, nota do Fórum Nacional de Educação Inclusiva sobre a meta 4 do PNE, publicada no dia 29 de setembro,
e assinada pela sua coordenadora, a professora Cláudia Grabois, coordenadora nacional do Fórum Nacional de Educação Inclusiva, que descreve de maneira detalhada todos os passos dessa discussão, e peço também que seja considerado parte do meu pronunciamento uma carta endereçada aos senadores pela professora Maria Tereza Mantuan, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, da Unicamp, do último dia 6 de novembro, aonde ela, com brilhantismo e de maneira corajosa, pontua de maneira teórica e categórica cada um dos pontos desta discussão. Denuncia o retrocesso e chama a atenção dos senadores para a necessidade do Brasil não se dobrar aos interesses corporativos, a uma lógica que impede o avanço e que pode promover aqui um terrível retrocesso numa política bem-sucedida que tem sido reconhecida internacionalmente pela sua importância e pelo seu significado. Agradeço a atenção, senhor presidente, e mais uma vez manifesto aqui o meu apoio à luta pela política da inclusão. Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta.